escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. O início do capítulo 11, então, fala da oração de Jesus. Vocês se lembram? Que os discípulos de João, os discípulos de Jesus, falaram que pediram a Jesus o quê? Ensina-nos a orar, né? Porque eles viam a vida de oração de Jesus. E também por quê? Porque João Batista era um homem de oração. João Batista ensinou os seus discípulos a orar. Então eles pediram para orar. E olha a oração que Jesus, todo mundo fala o Pai Nosso, de cor, de trás para frente, de frente para trás, né? Mas a gente tem que pensar o que significa essa oração do Pai Nosso. Primeiro, Pai Nosso significa, em Lucas aqui só diz Pai, né? Mas é o Pai Nosso. Pai Nosso já nos coloca em intimidade com Deus. Você não vai chamar qualquer um de Pai, né? Então, você só vai chamar de Pai aquele que está próximo de você, aquele que você tem intimidade com ele. Depois fala, santificado seja o teu nome. Mas antes, tem uma palavrinha aí no versículo 2, que Jesus falou para os seus discípulos assim, quando orar. Você lembra disso? Ele não falou assim, se vocês forem orar. Não, ele falou se, não, ele falou quando. Então significa que a oração ela é importante para a vida cristã. É positivo, né? Isso. E a gente não pode ficar sem orar. Não é isso? A pessoa, até uma pessoa mais próxima de você, da sua família. Você acorda e dá um bom dia, você conversa durante o dia, né? Não? E Deus? Não é? Lembra, Deus está com a gente precisa falar com Ele todo dia, toda hora. E até melhor o relacionamento da gente com Deus, porque Ele não precisa de WhatsApp, às vezes você acorda de madrugada, angustiado e tudo, você não vai ligar para um amigo de madrugada. E Deus não. O telefone dele nunca está ocupado, ele está sempre atendendo. Primeiro que Ele não dorme à meia-noite. A gente vai ver agora mesmo, né? Na parábola do amigo importuno. Bom, então vamos caminhar. Santificado seja o teu nome. Nós podemos santificar o nome de Deus? Não. A gente só pode santificar através da nossa vida. Porque se as pessoas veem Deus na gente, e se a gente procura viver uma vida cristã, então o nome de Deus está sendo santificado. Venha o teu reino. O reino de Deus aqui é o quê? É um reino político? Não. É o domínio de Deus na nossa vida. Então, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Porque às vezes a gente ora, né? Fala com Deus, mas fala assim, ó Senhor, mas faz a minha vontade, tá bom? Aí não, né? E depois a gente coloca a necessidade, aqui mostra que a necessidade da oração, ela cobre a nossa vida inteira. O nosso dia a dia, por quê? Dá-nos o pão cotidiano, o pão do dia a dia. Então, pedindo a Deus para suprir a nossa necessidade. Deus supre a cada dia. Deus não dá um pacote para a sua vida toda, não é todo dia. Não era assim o maná? Deus mandava o maná no deserto todo dia. E se guardassem para o dia seguinte, estava estragado. Então, dá-nos o pão de cada dia. Depois tem o pecado passado. Né? Olha aí, perdoa-nos os nossos pecados, como nós perdoamos os nossos devedores. Então, a gente tem que perdoar, porque Deus perdoa. É difícil? É. Mas impossível? Não. Porque a gente tem um exemplo de Jesus. Não é? Se Jesus não nos perdoasse, a gente estava perdido. Então, se a gente que é ruim, Deus perdoa, então por que a gente vai perdoar outro? Não é? E perdão, eu já falei, né? Perdão e amor não é sentimento. É decisão. É decisão. O sentimento é consequência. Aí depois ele nos fala do futuro, tentações futuras. Não nos deixe cair em tentação. Mas aí vocês sabem que Jesus, ele era assim, a didática dele era assim, ele ensinava alguma coisa e contava uma parábola, que era uma história relacionada com aquele contexto. E aí ele conta a parábola do amigo importuno. Eu acho ótima essa parábola aqui. Sabe por quê? Porque tem muito a ver com a gente. O que conta essa parábola aqui? Fala que um certo homem tinha um amigo, e o amigo dele chegou quase à meia-noite lá na casa dele, bateu
lá, por favor, chegou visita na minha casa, você pode me dar 3 pães aí? Aí eu, não, olha o que ele fala. Não me importunes, lá no versículo 7, olha lá, não me importunes, a porta está fechada, já é meia-noite, né? Ele tinha falado que era meia-noite. A porta está fechada, os meus filhos estão deitados comigo, não posso levantar para te dar. Pronto, acabou. Mas aquele amigo contentou com isso? Não. Ficou insistindo. Aí ele falou, quer saber de uma coisa? Para eu ter sossego, deixa eu entregar os pães para esse homem. Então, olha aqui, se nós que somos humanos fazemos isso, imagine Deus. Mas Deus tem algumas características. Primeiro, ele não dorme à meia-noite. Lá no Salmo fala, né? Que ele não dorme nem dormita, ou seja, nem cochila. Ele não dorme nem cochila. Então, a gente pode, qualquer hora, qualquer momento, a gente pode falar com ele. Não precisa do celular, não precisa fechar o olho. Às vezes, dirigindo, estou conversando com Deus, eu vou fechar o olho? Não. A gente fecha o olho para a gente não se distrair com coisas. Mas se você está querendo falar com Deus, você não fala com seu amigo que está sentado do seu lado, por exemplo, dirigindo, você não fala com seu amigo? Então, a gente pode falar com Deus, né? Andando, a gente pode conversar com Deus com o olho aberto. Mas é porque se a gente tem um foco na nossa conversa com Deus. E a porta de Deus, ela nunca está fechada. Ela está sempre aberta. E a terceira característica é que Deus está sempre pronto a nos ouvir. Ele está sempre pronto a nos ouvir. Ele nunca vai falar assim, não me importune não, filho. Não, nunca vai falar isso, né? Então, que a gente possa pensar nisso. E aí ele fala sobre mais uma parte sobre oração. Que a oração, ela tem 3 exortações. Lá no versículo, eu já estou no versículo 9, tá? Olha lá, pedir, depois são 3 exortações. Pedir, qual que é a outra? Buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Essas exortações, elas vêm junto com promessa. Pedir e dar-se-vos-á. Buscar e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. Então, isso é um círculo, tá, gente? Isso é um círculo. Porque se a gente pede, a gente recebe, a gente também tem que dar. Agora, olha só. Pedir, quando a gente fala, quando está escrito aí pedir, subentende-se uma humildade, de você ser humilde, de colocar a sua necessidade. O buscar é o quê? É o pedir, mas agir. Você não pode só pedir e ficar sem fazer nada. Não é que a gente tenha que fazer alguma coisa, mas você tem que pedir, mas agir. E o bater é o quê? É o pedir, o agir e o perseverar. Lembra que eu falei daquela frase para vocês? Que o pastor, nunca sai da minha cabeça, o pastor Jeremias falava, ore até que Deus responda. Mas ele vai responder de acordo com a vontade dele. Porque ele pode falar não, ele pode falar assim, agora, espera um pouco. Né? Você não vai saber definir isso aí. O sim, tudo bem, você vai receber, pronto, Deus respondeu. Né? Mas e o não e o espera um pouco? Isso aí depende da nossa perseverança. E ele vai te mostrar. Porque às vezes você pede alguma coisa e Deus não quer. Ele te mostra outra. Ele está respondendo. Ele está respondendo. Continuamente. Exatamente isso. É pedir continuamente. A gente tem que ir pedindo. Pedindo. Perseverar, tá, gente? A gente tem que perseverar na oração. Bom, e aí em relação à oração, então, às vezes a gente começa a oração e a gente já começa pedindo, né? Senhor, me dá isso, me dá aquilo, abençoa fulano. Não, primeiro a gente tem que começar, aqui não falou que a gente tem que santificar o nome de Deus? Primeiro é através da adoração, da gratidão, a gente tem que adorar a Deus. Primeiro a gente tem que começar a oração falando o que assim? Olha, obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus maravilhoso. Fala das características de Deus, não é assim? Você não fala isso com um amigo, você não chega para o amigo e fala assim, me dá um negócio aqui. Não. Você fala assim, fulano, seu cabelinho tá bonitinho hoje e tal, né? Não. A gente elogia, né? Não. Lógico que isso aqui
na nossa fase humana, nossa, gente. Vai pedir alguma coisa. Mas o nosso é assim, né? Quando você elogia muito, você tá querendo alguma coisa, não é não? Lá vem, né? Mas com Deus não. Sabe por quê? Porque a gente tem que falar do nosso coração. Você tem que elogiar Deus, né? Não. É um louvor, gente. Eu sempre falo, às vezes eu amo paisagem. Eu amo montanha, gente. E essa semana a gente foi lá em cima, eu, Julineia e a Aline, aí a gente tirou uma foto dali. Eu falei, nossa, que lindo, gente. Só da gente falar assim, que lindo o céu, que linda a nossa cidade. Você tá louvando a Deus. Você olha pro céu e fala, você acorda, você olha pro céu. Eu sempre acordo e vou lá fora. Eu olho pro céu e falo, nossa, que dia lindo, maravilhoso. Mesmo que às vezes esteja nublado, falo assim, graças a Deus que o sol tá por trás das nuvens. O sol tá lá. Muito por trás. Mas Deus, você tá louvando a Deus. Então primeiro louve a Deus pelo que Ele é. Tá? Agradeça a Deus pelo que Ele faz. E depois você coloca seus pedidos. Bom, vamos pra frente. Capítulo 12. Olha o que a gente vai ver aí no capítulo 12, gente. Eu falei que eu ia terminar daqui duas semanas, né? Mas eu tô achando que não. Tá? É porque hoje eu tenho que terminar para sair. Bom, mas o Lucas 12, versículo 22, o que tá falando aí? Da ansiosa solicitude pela vida. Eu sou mais então, mas aqui, nós vamos pensar agora na ansiedade, né? Que é uma coisa assim que ninguém tem, né, gente? É claro, ninguém tem, lógico que não, né? Mas vamos lá, para a ansiedade. Primeira coisa, antes de Jesus falar da ansiedade, ele falou aí atrás sobre a avareza, né? Por quê? Porque os escribas, a história que ele contou, né, da parábola lá do homem, o homem era rico demais. Ele só queria conseguir coisas, construir celeiros para colocar as coisas dele, e falou assim, gente, agora o que eu faço com tanta coisa, né? Aí Deus fala para ele assim, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Isso aí a gente já conhece, né? Então, falando da avareza. E também por causa dos discípulos, que os discípulos estavam ansiosos porque eles não tinham nada. Esse homem estava ansioso porque ele tinha muito, dessa história que Jesus contou. Mas Jesus contou essa história porque os discípulos estavam ansiosos porque não tinham nada. Aí Jesus começa a falar da ansiedade. Ansiedade, gente, e preocupação, uma é companheira da outra. Uma é companheira da outra, tá? Então, olha aí. A nossa vida, ela tem muito valor para Deus, muito valor. E ele até fala no versículo 23, ele fala, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Ele dá valor para a gente, pela essência da gente, não é pelo que você tem, pelo que você veste, não, é a essência da gente. E aí ele faz duas comparações aqui, eu acho interessante, porque lá em Mateus, ele fala sobre as aves, né? Observai as aves do campo. Mas aqui em Lucas, ele já põe especificamente qual ave que é. Qual que é? O corvo. E corvo era uma ave o quê? É uma ave o quê? Imunda, né não? Imunda. Mas Deus quis mostrar aqui, olha, eu estou comparando você com as aves, mas olha só, comparando com uma ave imunda também. Se eu cuido de uma ave imunda, porque para Deus ele não faz acepção de pessoas. Vocês se lembram que quem alimentou o Elias foram o quê? Os corvos, né? A gente fala assim, os garçons de preto, né? Foram eles que alimentaram Elias. Então Deus usa, né? Até isso aí para nos mostrar, olha, eles não, olha o que eles não ceifam, eles não semeiam, não ceifam, não tem dispensa nem celeiro, e Deus sustenta eles, né? Não. Depois Jesus compara o quê? A gente é o quê? Aos lírios do campo. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Então, se Deus cuida
das coisas mínimas da nossa vida, ele vai cuidar da gente, né? Então vamos pensar aqui, o que não é ansiedade? Não é ansiedade você pensar no que você precisa para o seu sustento. Isso você não precisa ter ansiedade por isso, mas você tem que procurar, né, cuidar da sua alimentação, do seu corpo. Não é ansiedade você pensar no futuro, né, fazer uma economia, fazer uma previdência privada, alguma coisa. Isso não é porque você está ansioso, não. É uma coisa natural. Não é ansiedade você ficar isento das dificuldades, não. Dificuldade a gente vai ter sempre. Agora, o que a ansiedade faz? A ansiedade, ela tem o poder de criar um problema que não existe, porque ele começa na sua cabeça, né? Começa várias coisas. O cérebro da gente, a gente tem muita capacidade. Tem muitos neurônios, né? Então a gente tem muita capacidade. Então, assim, a ansiedade faz a gente criar um problema que não existe, não é? Outra coisa, a ansiedade, ela tem o poder de aumentar os problemas e diminuir nossa capacidade de resolvê-los. Aí você fica sem saber o que você faz. A ansiedade também, ela tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocar nas circunstâncias. Então, olha só, uma pesquisa que eles fizeram, eu não sei como que eles fizeram essa pesquisa, mas eles põem mais ou menos isso aqui. 70% dos problemas que a gente fica ansioso por ele, nunca vai acontecer. Exatamente, né? Então, a gente é humano, Deus sabe disso. Por isso que ele está sempre falando, não andeis ansiosos, porque ele sabe que a ansiedade faz parte da vida. Mas não significa, não é que a gente, se eu sou ansioso, eu não estou com Deus. Não é nada disso não, gente, não é nada disso. Deus sabe da nossa fragilidade como seres humanos, não é? E ele nos dá a capacidade da gente vencer isso, né? De vencer isso daí. Agora, como é que a gente vai vencer a ansiedade? A gente vai vencer a ansiedade sabendo que Deus é o nosso Pai e Ele cuida das nossas coisas, assim como a gente cuida das dele. Ele cuida das nossas coisas, nos mínimos detalhes, gente, mínimos detalhes. Se você pensar, eu sempre falo isso, na vida do crente não tem coincidência. A gente fala, tem cristocidência. Deus está sempre, se acontece uma coisa, a gente fala assim, tá vendo, eu sabia, coincidência, aconteceu, não, na vida do crente não é não. Do ímpio porque ele não vê Deus em nada. A gente tem que ver Deus em tudo. Aí, rapidamente, a gente vai fazer uma dinâmica aqui, tá? Sobre ansiedade, eu vou passando essa latinha aqui, você vai tirar, vocês estão vendo que tá aqui, tampada, tá? Não fiquem curiosos e nem ansiosos para ver o que tá escrito. Você vai tirar esse cartãozinho, vai deixar aí no seu colo, depois você vai virar na hora que eu falar, tá bom? Então vamos lá, cada um passa, vai tirando e vai passando aí. E enquanto isso, vocês vão lá para o capítulo... obrigada. Aí ajuda. Já vão lá para o capítulo 3, tá? Qual capítulo? Capítulo 13 agora. Não vira ainda não, tá? Vamos segurar a ansiedade aí. São 8 frases. Eu recebi isso aí, achei muito lindo. Eu falei, eu tenho que compartilhar. Mas são frases, eu já vou falando, tá? Não é que você está recebendo agora e fala assim, não, é isso que, entendeu? Não, são frases que vão nos ajudar no nosso dia a dia, você pensar em Deus, tudo é baseado na palavra de Deus. Tanto é que vocês vão ver aí que tem uma Bíblia aberta. Falei. Deixa eu... falou que tem na Bíblia. Tem muito versículo na Bíblia. Calma. Aguenta a ansiedade aí. Aguenta a ansiedade aí. Aguenta. Todo mundo recebeu? Todo mundo recebeu? Agora vira e você vai ler a frase aí que você recebeu.
Não, cada um lê para si mesmo, tá bom? Não vai dar para todo mundo ler. São 8 frases aí. São 8 frases, tá? Que estão espalhadas aí. Então essa aí é a mensagem, né? E não vamos ficar ansiosos, gente. Quando a gente ficar ansioso, sabe o que a gente tem que fazer? É um exercício, tá? É um exercício que a gente faz às vezes, dá certinho, às vezes não dá, mas exercício significa que a gente tem que praticar, né não? Exercício não significa isso? Prática. Então a gente tem que praticar, tá? O que a gente vai praticar? Quando você ficar ansioso, quando você ficar preocupado, tem uma outra coisa aqui que eu vou fazer aqui. Ó, presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Eu vou entregar essa latinha aqui para Dona Eunice. Entreguei? Por quê? Segurou. Então é isso que a gente faz, muitas vezes. Você vai entregar um problema para Deus? Você fica segurando o problema. Preocupado. Você se preocupa daquilo. Então, entregar, aí você fala assim, mas o que significa entregar? É entregar e eu nunca ficar pensando nisso, não ligar para isso? Não, não tem como, não é? Não tem como você não pensar. Mas quando você começar a pensar sobre aquele problema, você começa a colocar na sua mente, não é pensamento positivo, não, tá? Isso aí é outra, não é da gente não. E a gente vai praticar o que está escrito na Bíblia. O que fala lá, que Paulo fala lá pra gente? Que tudo que é bom, tudo que é virtude, que ocupe o nosso pensamento. Exatamente. Então, o que você vai fazer? Quando tiver um exercício que eu faço, às vezes não faço, eu tô falando, a gente tem que praticar, né? Não? Faço, não faço, mas vamos praticando para isso ficar firme na nossa vida. Quando tiver algum problema, entrega para Deus, mas aí o que você faz? Quando vier aquilo de novo na sua mente, começa a agradecer a Deus por todas as coisas. Lembra das coisas que Deus já fez na sua vida. Ocupe o seu pensamento com isso. As coisas boas, as coisas ruins que nos acontecem, para a gente é ruim. Mas Deus tem um caminho, um propósito para aquilo. José, foi bom José estar preso lá no palácio? Não. Ele achou, que legal. Deus me deu um sonho que eu ia mandar em todo mundo, que a família ia se prostrar e agora eu estou aqui preso. Que legal, bacana. Não. Né? Ele passou por aquele ali, mas ele chegou no propósito de Deus. Então, às vezes, as coisas são ruins aos nossos olhos, mas Deus tem um propósito com aquilo. Então, vamos encher a nossa mente da palavra de Deus. Né? Às vezes, eu já passei por algum momento que eu estava meio ansiosa, assim, comecei a repetir, não é aquele negócio de, sabe, comece a recitar versículos, salmo, e vão pensando o que Deus já fez na vida da gente, aquilo traz uma paz pra gente. Por quê? Porque está nas mãos dele, a gente consegue fazer. E outra coisa, gente, madrugada não é para resolver problema. Alguém consegue ir na madrugada para resolver conta no banco? Não. Alguma coisa em alguma instituição? Não. Falar com alguém? Não. Então, para que você vai perder o seu sono? O travesseiro pode resolver seu problema? Não. Ele pode resolver o problema do sono. Ele pode resolver o seu problema se você descansar dele. Mas ele não vai resolver o seu problema de conta, de algum problema que você tenha. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente perde a noite achando que vai resolver as coisas, gente. Não vai. Entrega logo. Entrega logo. Fica aquela angústia, não. Entrega logo. Né? Entrega logo. Entenderam? Eu sei, gente, o que eu estou falando para vocês, eu estou falando primeiro para mim, tá? Não é fácil, não é fácil. Mas se a gente não começar, a gente pede. Mas aí tem que pedir e buscar, que envolve ação. Se eu não fizer isso, aí o que acontece? Não é não? Aí fica só no pedir. Entendeu? Bom, vamos lá para o capítulo 13 então. O capítulo 13, a partir do versículo 18, ele mostra, ele fala aqui da parábola do grão de mostarda. E a gente vai falar também da parábola do fermento. A gente vai falar só dessas duas parábolas, tá bom? Por quê? Porque, olha só, aqui está falando do avanço vitorioso do reino de Deus.
Quando a gente fala grão de mostarda, o que vocês se lembram? Coisas pequenininhas. Sim, mas Jesus, uma vez ele falou que se a gente tivesse fé como um grão de mostarda, que a gente poderia mover uma montanha, ou seja, resolver o problema, não é isso? Mas quando ele fala do grão de mostarda, não é questão do tamanho, não. Não é o tamanho. Porque o grão de mostarda, ele é bem pequenininho mesmo, é a menor semente que existe. Mas sabe por que usa esse grão de mostarda como comparação? Porque ele cresce e chega a mais de 3 metros, uma árvore mais de 3 metros. Então, quando se fala sobre grão de mostarda, não é o tamanho, mas é a questão do crescimento. Então, quando fala que você deve ter a sua fé deve ser como um grão de mostarda, significa que você tem que ir crescendo, buscar crescer na fé a cada dia. Não é que você vai ficar poderoso, que ninguém é, né? Pronto, já tenho a fé igual do grão de mostarda que é pequeno, ou seja, não tem quase nenhuma. Se tiver igual o grão de mostarda que é o menor, então vou resolver todos os problemas. Não é isso não, tá? É a fase do crescimento. Então, é a parábola. Então aí, o grão de mostarda está mostrando o crescimento externo e visível do reino de Deus, tá? Por causa disso, porque vai crescer e tem o poder de crescimento, tá certo? Aí depois vem para, por que está falando isso? Porque o reino de Deus começou de uma forma humilde. Jesus nasceu no melhor hospital que existe? Não, ele nasceu numa manjedoura, né? A cidade pobre, família pobre, filho de carpinteiro, não desmerecendo o carpinteiro, mas naquela época carpinteiro era, né, uma profissão não valorizada. Então, olha só, começou humilde. E é isso o reino de Deus, ele começa pequenininho e vai crescendo. Cresceu tanto que hoje nós estamos aqui. Nós estamos aqui por quê? Porque o reino de Deus foi crescendo. Por isso que nós estamos aqui. E o que a gente está fazendo? A gente está divulgando isso aí para outras pessoas. Até que o mundo todo ouça sobre Jesus. Outra coisa, parábola do fermento. Quando a gente vê fermento na Bíblia, a gente vê muito Jesus, lembra de Jesus falando assim, cuidado com o fermento aí dos fariseus, ou seja, da influência ruim dos fariseus. Fermento, às vezes, tem aquela conotação negativa, tá? Mas aqui não. Porque o que o fermento faz? Você consegue fazer um bolo, mesmo quem nunca fez um bolo, você consegue fazer um bolo sem fermento? Não, ele fica socado, não é? Agora o fermento, você vê a ação do fermento? Não, você mistura o fermento lá na massa e aí você vê o resultado. A massa cresce, é o resultado. Então olha por que Jesus contou a parábola do fermento, comparou o reino de Deus ao fermento. Porque é uma influência interior e invisível. Invisível. Só Deus é que pode mudar o coração, a vida da pessoa. Só Deus. Só Ele quem perdoa, só Ele quem redime, só Ele que muda, influencia. Só Ele. O que a gente tem que pregar o Evangelho. É uma coisa que o pastor fala que eu gosto muito. Você tem que só pregar. Pregar, e às vezes, não é só falando, não. Tem que pregar principalmente com a vida. E aí Deus, o Espírito Santo, é que vai mover a pessoa, não a gente. A gente não convence ninguém. Ninguém convence ninguém. Então não adianta você ficar insistindo para a pessoa não, tá? Isso aí não fica mais não. Ora por aquela pessoa. Sabe por quê? Porque uma vez eu ouvi, eu acho que eu já falei isso aqui, uma experiência de uma missionária, que ela falou que muitos muçulmanos se converteram através de sonhos. Através de sonho. Entender? Através de sonho. Então, quem somos nós para convencer o outro? Você não pode entrar na vida do outro e mudar o outro, não. Mas você pode orar para que Deus mude a vida dele. Certo? Muito bem. O reino de Deus, então, ele trabalha de dentro para fora. É igual a massa. A massa, ela não pode crescer a não ser que o fermento opere
lá dentro. Exatamente. Bom, gente, é tanta coisa bacana, mas assim, vamos pro capítulo 14. É aquilo que eu combinei com vocês, né? A gente vai ver alguma coisa só. Todas as partes do livro de Lucas são bacanas, mas senão a gente ia ficar 2, 3 anos aqui só com Lucas. Aí eu falei assim, não, eu já combinei com ele. Vamos lá então, Lucas 14. Lucas 14, a gente vê aí Jesus indo no sábado na casa de um dos principais fariseus. E aí ele foi lá para comer pão. Aí apareceu um homem hidrópico, que significa que é uma pessoa que tem um acúmulo de água no corpo. Hidrópico, vem de água, né? Que tem o corpo todo inchado, né? Ele cheio d'água. Vocês já viram? Eu não sei se é isso mesmo, o Elton. Hidrópico, aquela que, por exemplo, tem a criança que tem a cabeça grande, ela é considerada? Não. Não, né? Não tem nada a ver, não, né? Tá. Na barriga, né? E tal. E Jesus curou. Aí, barriga d'água. Isso. E Jesus, então, se voltou, né, para os intérpretes da lei, os fariseus, e falou assim, é lícito curar no sábado? Porque eles ficavam de olho em Jesus, entendeu? Era aqueles espiões críticos, né, que ficavam atrás de Jesus. E aí ele curou, despediu o homem. Aí ele foi nessa casa, na casa do fariseu. Aí eles estavam preparando o banquete. Só que naquela época, pelo que eu estudei, naquela época era assim. A pessoa fazia um convite, tá? E chamava a pessoa. Quando a pessoa chegava lá, eles lavavam os pés, né? Porque lá era terra, né? Lavavam os pés. E tinha a mesa assim, eles sentavam no chão, não tinha cadeira não, era no chão, né? A mesa era em forma de U. E tinha o anfitrião que sentava no meio. Vocês já devem ter visto, assim, aquelas fotos de Jesus na mesa, Jesus está no centro, os discípulos do lado, né? Então é assim, era assim que eles faziam. Então ficava o anfitrião no meio e ficavam os convidados. Só que os convidados que ficavam perto do anfitrião eram os mais honrados, eram os primeiros lugares. E Jesus ficava lá observando, e o povo estava querendo todo mundo ficar perto do anfitrião, queria os primeiros lugares lá. Todo mundo queria os primeiros lugares. Aí Jesus só observando, Jesus só ficava observando. Aí Jesus falou assim, olha, lá no versículo 8, falou assim, não procures o primeiro lugar, porque para não suceder que havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou também a ele, te diga, dá o lugar para esse, vai lá para trás. É melhor você estar sentado atrás e ele falar assim, vem para frente. Não é bem melhor? Não é? Então, porque Jesus estava observando. Aí, Jesus falou assim, fechando essa parte do ensino de Jesus, Jesus falou assim, olha, pois todo o que se exalta será humilhado, e que humilha será exaltado. E aí Jesus falou assim, por que você não convida os coxos, os pobres, os aleijados, os cegos? Estou lá no versículo 13. Por que você não convida esses aí? Quem são esses? Esses somos nós, somos gentios, os que não eram judeus, tá? Os que necessitavam de Jesus. Então, toda vez que Jesus faz uma parábola, conta uma parábola e fala sobre coxos, somos nós, que nós não somos judeus, somos gentios. Tá? Exatamente. E aí, Jesus fala assim, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que compensar. Sabe por quê? Outra coisa também, eles convidavam para o banquete aqueles que podiam levar alguma coisa para eles, fazer um favorzinho, entenderam? Isso não existe hoje, né, gente? Não existe, né? Claro, imagina. Então, o banquete era para aqueles. E aí, Jesus fala assim, olha, serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Isso aí. Olha só, versículo 15. Isso aí foi muito bom para eles, porque, olha,
Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa falou assim: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ou seja, então, Senhor, aqui ó, somos nós, né? Os bem-aventurados, somos nós, porque nós somos justos. Nós somos justos. Justos na visão deles, né? Aí Jesus outra vez falou assim: olha, eles não estão entendendo, eu vou contar outra história. Aí Jesus contou a parábola. A parábola de quê? Da grande ceia. Essa ceia é um grande banquete, em que o anfitrião, ele convidou, mandou os servos convidar, e era assim, o convite era duplo, tá? Eles iam avisar os convidados: olha, dia tal, vai ter o banquete. Era o primeiro convite. Depois que estava tudo pronto, o banquete pronto, aí eles mandavam o servo lá falar assim: é agora. Aí eles tinham que ir. Era assim que funcionava. Então Jesus falou que mandou, né, esse homem mandou os servos lá buscar os convidados. Aí o pessoal começou com as desculpas. Olha, eu comprei um campo, eu preciso ir vê-lo. Comprei um campo. É a minha primeira desculpa. Ou seja, eu tenho coisa melhor para fazer. Segundo, eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentar, não posso ir não. É outra coisa também que tem coisa melhor para fazer. E aqui, o outro, eu casei. Eu tenho que usufruir da lua de mel. Então eu tenho coisas melhores para desfrutar. São as desculpas. Agora olha aqui, gente, não é pecado você adquirir coisas, tá? Porque ele falou: eu comprei uma casa. Você pode adquirir coisas. Pode comprar casa, apartamento, que se for, carro, que se for. É a bênção de Deus. O outro, eu comprei 5 juntas de boi, comprou boi. Não é pecado você comprar coisas para sua casa, para você. Não é pecado você casar, ter seus relacionamentos sociais com seus amigos, família. Isso não é pecado, isso é bênção de Deus. Mas o errado aqui é fazer com que isso seja uma desculpa para que eles não fossem ao banquete, buscar a Deus. Entenderam? Então, pode falar. Interessante você está falando aí, anteriormente, e mesmo uma vez que eu fui uma mensagem sobre essa questão, eu chamei de parábola das distrações. Uhum. E é exatamente o que acontece na vida da gente. À medida que a gente vai se ocupando de outras coisas de maneira prioritária e vai deixando que Deus requer de nós, a gente está sendo distraído por coisas que são efêmeras, passageiras. A gente perde o vídeo de ter a comunhão com Deus estabelecida, porque a gente se distrai com outras coisas que são menores do ponto de vista espiritual. Exatamente. E vai passar. E acontece com a gente, né? Se a gente não tiver cuidado, a gente fica distraído com as coisas. A gente tem que ter cuidado com isso, né? A gente não pode, a gente tem que focar nas coisas de Deus. E fazer as outras coisas como bênção de Deus e não como prioridade. Não é isso? Agora, olha só, às vezes a gente acha que o que afasta a gente, afasta as pessoas do banquete da salvação, são as coisas ruins. Muitas vezes são drogas, etc. Muitas coisas ruins. Mas as coisas boas também, se a gente colocar o coração naquilo ali, também afasta. Não é não? Então a gente tem que ter cuidado com isso. E aí, o que acontece? Aí, o que o homem fala? O homem fala assim: eles não quiseram vir, não? Então, você vai lá fora, mandou o servo, você vai pegar os coxos, os doentes, os aleijados, e traz aqui para mim. Aí, ele foi, trouxe. Só que ainda faltava lugar. Ainda sobrava lugar na mesa. E Jesus, assim, ele para Deus, todo mundo tem que estar. A salvação não é para todos? É para todos, mas aqueles que se renderem, né? Ele trouxe salvação para todo mundo, mas a gente sabe que tem uns que são salvos, outros não. Porque Deus, ele deu livre-arbítrio. Mas a pessoa, ela tem que, né? Embora assim, a gente pensa, fomos escolhidos. Mas a pessoa também, Deus não obriga não. Mas aí, você vai ver aqui. Aí mandou e falou assim, sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar. Esse obrigar aqui, gente,
Não é no sentido de bem a força, laça e traz. Não é isso não. É pelo amor. Agora, os andarilhos, as pessoas que estavam no meio do caminho, que eles iam buscar, eram pessoas que falavam assim, como é que você está me chamando para ir nesse banquete? Eu não tenho condição de ir nesse banquete, não. Olha o meu estado, como é que eu sou não sou digno de estar. Então, qual que é a intenção aqui? Convencer. Você tem que convencer essa pessoa que ela é importante naquele banquete. Então, esse obrigar, que esse verbo obrigar aqui, nesse sentido, é o que? Permitir, porque os andarilhos em tais lugares, eles exigiam muita insistência para eles serem convencidos de que sua presença era realmente desejada no banquete. Tá? Então, é isso, não é que a gente vai convencer. É aquilo que eu falei, a gente ora pela pessoa e Deus toca no coração. Agora, vocês viram aqui a questão, achei muito interessante, do banquete, do convite? Dia e a hora. O dia, qual é o dia? Hoje. Qual que é a hora? Agora. Porque depois a porta fecha, ninguém entra. Enquanto nós estamos aqui, enquanto Jesus não voltou, Ele é o nosso Ele é o nosso advogado, o nosso pai, o nosso amigo. Mas depois que Ele voltar, Ele é o nosso juiz. Não tem chance, não. A segunda chance Ele dá agora. Ele dá agora. Então o tempo é agora, o tempo é hoje e agora. E já. Porque quando Ele voltar, Ele não vai avisar. Os sinais já estão aí. Mas Ele vai falar assim, vou voltar dia tal, dia 30 de maio de 2026. Não. O 25 de outubro, Ele já vem na inauguração do templo. Não, Ele não vai avisar, não. Ele vai chegar igual um ladrão. Se o ladrão avisa, gente, olha que incoerência. O ladrão, vou na sua casa, Alessandra, vou roubar lá. Ué, você já vai pôr a polícia lá na porta, né, não? Você já vai vir. Mas é isso, gente. Eu tinha preparado o capítulo 14, mas hoje não vai dar. E aí vocês, então, dê uma lidinha no capítulo 14 para a próxima aula. E aí a gente vai avançar mais um pouquinho, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês aí. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina